Imagine por um instante que a realidade que você conhece não é bem real. E se cada obstáculo, cada alegria, cada dor fosse apenas uma parte de um roteiro escrito por você mesmo, inconscientemente? E se eu te dissesse que existe um mapa, um guia definitivo para reescrever esse roteiro? Não é magia, não é ficção. É uma verdade oculta, sussurrada pelos que ousaram olhar para dentro. Uma verdade que pode estar prestes a mudar tudo o que você pensou saber sobre si e sobre o universo. Você tem coragem de descobrir? Era uma noite fria de inverno. As luzes da cidade piscavam através da janela do meu pequeno apartamento. Eu estava lá, como tantas outras vezes, diante de uma pilha de contas, um emprego que me sugava a alma e um coração pesado que parecia carregar o peso do mundo. Eu me sentia preso, sufocado. A sensação era de que eu estava vivendo a vida de outra pessoa, mas não a minha. E o pior, eu não via saída. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em um labirinto escuro, sem a menor ideia de onde a saída está? Foi numa dessas noites, enquanto o desespero batia à porta, que um livro empoeirado, quase esquecido na estante, me chamou a atenção. Um exemplar antigo, com capa desbotada, intitulado Os Segredos da Realidade Holográfica. Eu ri, claro. Sempre fui cético, mas a curiosidade, essa força indomável, me puxou. Ao abri-lo, uma frase sublinhada saltou aos meus olhos, como um farol na escuridão. A realidade não é o que parece, é o que você projeta. Aquilo me atingiu como um raio. Projeção? Seria possível que eu estivesse criando de alguma forma tudo aquele caos ao meu redor? Naquela noite, a semente da dúvida foi plantada, e a partir dela, uma obsessão silenciosa começou a florescer. Mergulhei em estudos, em experimentos, em relatos que desafiavam toda a lógica. Descobri histórias de pessoas comuns que de repente viram suas vidas virarem de ponta cabeça de maneiras inexplicáveis. Casos de saúde restaurada, de fortunas construídas do nada, de amores que surgiram do improvável. Parecia loucura, mas havia um padrão, um fio invisível que conectava todas essas transformações. E ele passava por algo que chamavam de reprogramação da realidade. Eu precisava testar. A primeira coisa que aprendi foi que o ponto de partida não era o mundo lá fora, mas o universo dentro de mim. O medo, a raiva, a frustração, tudo o que eu sentia ecoava e moldava o que eu via. E o primeiro passo, o mais doloroso e libertador, foi o passo 1. Desvendar as sombras ocultas. Imagine que sua mente é um baú antigo, trancado há anos. Dentro dele não há tesouros, mas medos, crenças limitantes e traumas esquecidos. São essas sombras que projetam a realidade que você vive hoje. Eu tive que olhar para cada uma delas sem julgamento, sem condenação. Lembro-me de uma tarde, sentado no chão frio da sala, enquanto uma onda de memórias dolorosas me invadia. A rejeição na infância, o fracasso no primeiro negócio, as palavras duras que ouvi. Era como abrir uma ferida antiga, mas ao invés de fechá-la, eu decidi limpá-la, entender sua origem. Percebi que o medo de não ser bom o suficiente me estava impedindo de buscar novas oportunidades. O medo de falhar me paralisava. E o mistério, o verdadeiro mistério, não era a realidade lá fora, mas o que estava escondido dentro de mim, sabotando minha própria felicidade. Uma vez que as sombras foram reveladas, o segundo passo se tornou visível. O passo 2, reescrever o roteiro inconsciente. Se a mente é um programa, com códigos e scripts, então eu poderia reescrevê-los. Não era sobre pensamento positivo vazio, mas sobre uma convicção profunda nascida da aceitação das minhas sombras. A frase de Carl Jung ecoou na minha mente. Até você tornar o inconsciente consciente, ele irá direcionar sua vida e você o chamará de destino. Eu comecei a visualizar não o que eu queria ter, mas o que eu queria ser. Eu me via acordando com gratidão,
trabalhando em algo que eu amava, sentindo a leveza de um propósito. Era como um filme passando na minha mente, mas eu não era apenas o espectador, eu era o diretor. E não era apenas uma fantasia, eu sentia a emoção, o cheiro da liberdade, o calor do sucesso. E o mais intrigante, quanto mais eu me conectava com essas sensações, mais sinais o universo parecia me enviar. Uma ligação inesperada, um artigo que aparecia do nada, uma conversa casual que se transformava em uma oportunidade. Parecia que o véu entre o que eu desejava e o que era real estava se tornando mais fino. E então, chegamos ao terceiro e mais surpreendente passo. O passo 3, a dança com o vazio. Esse foi o ponto de virada, o momento em que a linha entre o mistério e a manifestação se dissolveu. Não se tratava de controlar tudo, mas de soltar, de transmitir. Depois de desvendar as sombras e reescrever o roteiro, eu precisei liberar a necessidade de controle, permitir que o universo, com sua sabedoria infinita, preenchesse os espaços em branco. Era como enviar um pedido para o cosmos e então ter a fé inabalável de que ele seria atendido, mesmo que a forma como chegasse fosse inesperada. Uma das maiores viradas aconteceu quando eu finalmente aceitei a incerteza. Larguei o emprego que me sufocava, sem ter outro à vista. Todos me chamaram de louco, meus amigos, minha família, mas uma voz profunda dentro de mim, aquela que eu havia redescoberto, sussurrou: confie. Nesse vazio, sem as amarras do conhecido, portas que eu nem imaginava existirem começaram a se abrir. Um projeto surgiu do nada, alinhado aos meus talentos. Pessoas incríveis apareceram, oferecendo apoio e oportunidades. A realidade, antes tão rígida e imutável, parecia se curvar à minha nova perspectiva. Não foi fácil. Houve momentos de medo, de dúvida, mas a cada vez que a sombra tentava voltar, eu lembrava dos passos, lembrei das revelações. E a certeza, essa bússola interna, me guiava. Aquilo que parecia um sonho distante, uma fantasia, começou a materializar. E a maior lição que eu aprendi, o verdadeiro mistério, é que a realidade não é algo que acontece a você, é algo que acontece através de você. Você acredita que isso realmente aconteceu? Você já sentiu essa urgência de mudar a sua própria história? Se esse vídeo te tocou, é porque ele precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de desvendar os mistérios da sua própria existência. Você não precisa de mais informação solta. Precisa de estrutura, prática e constância. O e-book Nova Consciência 5D foi criado para isso. Em poucas páginas, você conecta leis universais à sua rotina, ativa a cocriação consciente, alinha energia e reprograma a mente com exercícios testados. São 5 pilares que organizam sua jornada, tiram você da estagnação e colocam seu dia em ressonância com o que você quer viver. Se fez sentido, decida agora. Baixe o e-book Nova Consciência 5D, link na descrição e no comentário fixado, e comente "Eu escolho despertar".